Olá, bem-vindos mais uma vez. Como vocês sabem, hoje, 7 de setembro. Bem, é uma data histórica, é uma data marcante, é uma data cheia de reflexividade, é uma data que diz muitas outras coisas por trás dos seus números. Bem, mas o que importa aqui é levar em consideração a data que até hoje nós brasileiros trazemos como data da independência. Foi exatamente no dia 7 de setembro de 1822 que essa nossa independência, de alguma forma, começou. É questionável a tal da independência, mas, historicamente, é vista como 7 de setembro a data para a nossa independência. Olha aqui, antes de falar sobre a independência, é preciso falar sobre alguns passos que vieram um pouquinho antes para que essa data se consolidasse, que fosse um marco na nossa história. Nós estamos falando do Dia do Fico, porque tudo começa justamente com a rebeldia do até então príncipe Dom Pedro I. Vocês devem lembrar, o pai dele, Dom João VI, foi chamado às pressas a Portugal. Eu tenho que lembrar a vocês também que teve a Revolução do Porto em 1821. Essa Revolução do Porto, inclusive, pedia para que a realeza voltasse para Portugal. Entre outras coisas também, todos os trâmites lá de Portugal, das cortes portuguesas, era que primeiro Dom João, depois Dom Pedro, e em seguida o Brasil deveria se tornar novamente uma colônia. Bem, gente, 1821, isso aí. Eu lembro que Dom Pedro I ele chegou ao Brasil ainda muito pequeno. Ele nasceu em Portugal, mas cresceu no Brasil. Tinha fama de mulherengo. É verdade também que os estudos mostram que ele não gostava muito de estudar. Muito diferente de Leopoldina, aquela que viria a ser sua esposa. Uma mulher muito culta, com muito conhecimento, muita cultura. Bem, mas vamos voltar a Dom Pedro, que ele chega menino, como eu disse aqui, e aí eu tenho que voltar a 1821. É que já exatamente nessa data aconteceu a Revolução do Porto, como eu disse a vocês, e aí Dom João tem que voltar, e tem determinações de que Dom Pedro volte também a Portugal. Bem, Dom Pedro I passaria por uma série de estudos para logo em seguida assumir o trono. Mas o que dizia-se por trás disso é que havia já uma conspiração lá em Portugal e que Pedro I nem assumiria o trono. Bem, as conversas rolavam, informações também, como se fosse o serviço secreto antigamente, E olha, então as propostas das cortes lá de Portugal eram essas, sempre na medida de tornar o Brasil uma colônia de novo. Olha, eu tenho que lembrar aqui, gente, que Dom Pedro I ele realmente amava bastante o Brasil. Ele gostava tanto do nosso país que lá em Portugal, quem queria que ele voltasse, chamava ele sempre assim, o rapazinho lá de Portugal. Ou então, o brasileiro lá, Então chamavam ele assim, tá? E ele se sentia, claro, muito atingido por isso, porque esse termo, o brasileiro, o rapazinho, era um termo meio pejorativo naquela época. Aliás, nós deveríamos se chamar brasilienses, Deveríamos nos chamar brasilienses. E aí acabou pegando o adjetivo gentílico brasileiro. E aí ficou brasileiro até hoje, tá? Mas naquele tempo, utilizar esse termo era uma forma pejorativa e irônica até, inclusive. Bem, Dom Pedro gozava de muita popularidade, Muita gente o aplaudia, inclusive teve um momento que ele foi ao teatro e as pessoas ovacionaram ele, aplaudiram o Dom Pedro de pé. O povo então, sabendo que havia uma pressão para que Dom Pedro voltasse para Portugal, e aqui no Brasil havia um medo de que houvesse uma grande revolução entre as pessoas, entre as províncias, e o Brasil acabasse se retalhando totalmente, era necessário uma figura para manter o Brasil unido. Então, fizeram um abaixo-assinado. E esse abaixo-assinado contava com 8.000 assinaturas. 8.000 assinaturas naquele tempo, pedindo para que Dom Pedro ficasse. É isso mesmo. E aí, depois disso, gente, esse abaixo-assinado foi entregue a Dom Pedro lá no dia 9 de janeiro de 1822. Guarda essa data, hein? 9 de janeiro de 1822. Foi justamente a partir dessa entrega aí. Quem entregou foi Clemente Pereira,
foi quem acabou entregando esse abaixo-assinado para ele. O Clemente Pereira, naquele tempo, era senador da República, foi correndo até o Paço Imperial, que era a residência oficial da família real no Brasil, e entregou o abaixo-assinado para Dom Pedro I. Dom Pedro olhou, leu, ao lado de Leopoldina, sempre ao lado dele, né, e resolveu se dirigir à janela. Bem, se dirigindo à janela, tem um monte de gente lá esperando, e ele usa aquelas famosas frases que a gente até hoje meio que lembra, assim, né? Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, digam ao povo que fico, tá? São justamente essas palavras aí que constam como um anúncio dele lá da janela do Paço Imperial para toda a multidão. Bem, a partir dali, Dom Pedro ficaria, mas ele criaria também uma bagunça muito grande nas relações diplomáticas, porque quem estava lá em Portugal pedindo que ele voltasse se enfureceu ainda mais. O próximo passo agora do nosso príncipe Dom Pedro era justamente o quê? Tornar-se imperador. E Leopoldina tornar-se imperatriz. Bem, e assim foi feito. Mas olha, é preciso dizer que nós ainda não estávamos independentes neste momento. Foi só um grito, né, para que o príncipe ficasse. E agora ele se tornou imperador do Brasil. Eu lembro para vocês, né, que justamente nesse 7 de setembro é que eu vou avançar alguns meses. Nós já estamos em 1822, no período do grito, no período do dia do fico, e depois, alguns meses, vem o grito, chamado Grito do Ipiranga, não é? E aí Dom Pedro e sua comitiva, então, estão partindo direto para São Paulo. Saem do Rio de Janeiro, onde fica o Paço Imperial, e vão para São Paulo. Ele vai com uma comitiva, alguns inclusive chegam a dizer que ele estava montado a cavalos, todo mundo bem trajado. Não, não tem nada disso. Isso faz parte da pintura do Pedro Américo, que acabou retratando a situação daquele jeito. Dom Pedro em cima de um cavalo, né, de um alazão, né, com aquela figura imponente, espada em punho, para cima, e todo mundo exatamente fazendo as mesmas feições do nosso imperador. Mas não foi bem isso não. Conta-se a história aí que o Dom Pedro, quando saiu do Rio de Janeiro, passando ali por Santos, indo direto para São Paulo, ele ali naquela trilha que era muito íngreme, difícil, né, vários zigue-zagues inclusive, passando por ali, ele chegou a passar mal muitas vezes. Não se sabe exatamente o que aconteceu, se teve algum almoço, algum jantar no dia anterior, se foi alguma coisa que ele comeu, se bebeu, mas a verdade é que o imperador Dom Pedro I estava muito mal. Passava muito mal mesmo, chegou a ter várias crises de dor de barriga e por isso teve que parar várias vezes no caminho. Olha, gente, isso aí a gente agora lembra que enquanto Pedro partia para São Paulo, lá no Rio de Janeiro havia ficado Bonifácio, José Bonifácio, o ministro dele, e a imperatriz Leopoldina. Bem, olha aqui, essa questão de imperatriz e imperador ainda era um ponto a ser seguido, tá? Eles ainda eram príncipes até este momento. Aqui é uma maneira de falar, já que historicamente eles foram vistos assim. Bem, gente, aí olha, estava lá em cima de uma mula e os outros também, afinal de contas as mulas faziam melhor aquele trajeto ali, muito difícil. Dom Pedro, então, em determinado momento, vê a chegada de dois mensageiros, dois. Esses dois estavam vindo lá do Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Um era o Paulo Bregaro. O Paulo Bregaro era oficial do Supremo Tribunal Militar, né? E o outro era um major chamado Antônio Ramos Cordeiro. Os dois vieram, gente, e eles vieram cavalgando 500 quilômetros. Olha só, 500 quilômetros em apenas 5 dias. 500 quilômetros em 5 dias. Quase não pararam para dormir. Tamanha a urgência que era levar as mensagens de Leopoldina e de José Bonifácio para Dom Pedro. Dom Pedro parece que já sentia que alguma coisa poderia dar errado, que poderia ter um revés, que chegaria alguma notícia no Rio de Janeiro. Ele não queria ser pego de surpresa. Muito bem, os mensageiros chegaram, entregaram as mensagens para Dom Pedro. E as mensagens eram muito fortes. A de José Bonifácio, principalmente, trazia então ali a informação de que
cerca de 7.000 homens estariam desembarcando de Portugal, vindo para o Brasil, e que se juntariam ali nas regiões, mais ou menos na região da Bahia, com mais cerca de 600 homens também, e a tentativa era atacarem o Rio de Janeiro. E isso lembrando, viu, tamanha a fúria por Dom Pedro ter ficado no Brasil. Bem, essa era uma informação, tá? Outras informações surgiram também imediatamente. Havia um mensageiro por parte também da Marquesa de Santos, que enviou mensagem para ele também, né? Bem, mas ele chegou um pouquinho atrasado em relação a entregar a informação. Embora tenha chegado antes, a informação dele só veio depois. Porque essas duas mensagens, a da Leopoldina e a do José Bonifácio, acabaram marcando bastante esse momento. Bonifácio, em determinado momento, lá da mensagem dele diz, abre aspas, Senhor, o dado está lançado, e de Portugal não temos a esperança, ou seja, não temos a esperar senão escravidão e horrores. Fecha aspas. A outra mensagem vinha por parte de Leopoldina, a princesa regente. Aliás, havia ficado lá no Rio de Janeiro com todas as ordens para fazer qualquer tipo de despacho. Era ela a maior autoridade do país naquele momento, enquanto Dom Pedro ia em direção a São Paulo. Ao que diz então Leopoldina, abre aspas, Senhor, o pomo está maduro, colhe-o já, fecha aspas. Pois é, essa foi uma mensagem bem forte, justamente da Leopoldina, já tentando orientar Dom Pedro para tomar a decisão de declarar a independência do Brasil. Bem, gente, dizem as más línguas, ou as boas línguas, que na verdade não foi um grito só, não foram dois, não foram três, que alguns dizem que na verdade essa história de independência ou morte nem chegou a acontecer, não lá exatamente no ponto em que receberam as mensagens inicialmente. Mas a história diz, tá? E vários historiadores vão contar isso, que o primeiro grito aconteceu da seguinte maneira, abre aspas, as cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro. Pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Fecha aspas. Bem, em um determinado outro momento, relatado por uma das pessoas que estavam juntos ali do nosso imperador, até então príncipe, diz o seguinte, que o grito, na verdade, foi esse, abre aspas, é tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal, fecha aspas. Quem deu essa declaração aí logo em seguida foi um militar que estava junto com Dom Pedro. Bem, tem uma outra declaração aí do grito. E essa outra declaração aí sim consta como presenciada por vários. Um pouquinho mais distante ali, um pouquinho depois de ter recebido as cartas, as mensagens e tal, um pouquinho depois, Dom Pedro então teria dito, abre aspas, será nossa divisa de hora em diante, independência ou morte. Fecha aspas. Pois bem, são exatamente essas versões. As três aparentemente existem porque são oficializadas por pessoas que estavam com Dom Pedro ou por grandes historiadores que estudam este momento. A partir daí, então, o Brasil se tornaria um império separado de Portugal. Dom Pedro I se tornaria o nosso primeiro imperador e Leopoldina se tornaria a nossa primeira imperatriz. Essa é a história do 7 de setembro de 1822, o tal do Grito do Ipiranga. Até a próxima!